Por ser mulher, não. Mas por não ter formação técnica. Sim. Todos, sem exceção, são peças extremamente importantes na engrenagem. Bom, há 20 anos nessa empresa, eu nunca tinha enfrentado algo tão complexo como foi. Quando eles ligaram pra falar o que tinha acontecido, a gente nem pensa, assim, ninguém, só simplesmente, gente, atende, depois a gente resolve. Sim. Eu acho que aí a mulher se destaca muito, sabe, nessa sensibilidade que a mulher tem. Mas eles são humanos, eles precisam ser enxergados como humanos, eles são muito importantes. Eu acho que esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial. O trabalho é uma das partes importantes do meu quebra-cabeça. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição especial aqui da Conexões Segura, o segundo podcast, segunda edição do podcast do nosso parceiro estratégico Alert System. E estamos aqui no estúdio do CT, mais um episódio especial. Então quero agradecer aqui a parceria. Então Ana Flávia, VP da Alert, bem-vinda. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite, de fazer esse programa com vocês. A gente está muito feliz aí em começar essa primeira temporada do Conexão Segura, junto com o CT Hub. E temos uma convidada muito especial aqui hoje, hein? Hoje está especial demais. Liderança feminina, trajetória e desafio no gerenciamento de propriedade, né? Especial, muito bom. E Marcel. Estamos aí, parceiro de negócio há muito tempo. Parceiro do CT Hub há muito tempo. Do Seg Summit desde a primeira edição. E agradecer a Cristiane pela presença. Bom, vou apresentar a nossa convidada. Hoje tenho o prazer de trazer uma pessoa muito especial, principalmente por ser uma mulher que eu queria trazer aí nos nossos primeiros episódios, né? Uma mulher que eu conhecesse há muito tempo, que trabalhasse na área. E essa é uma daquelas histórias que a gente tem orgulho de compartilhar. Ela construiu a sua carreira com muito esforço, muito comprometimento e lealdade. Entrou na área muito jovem, sem formação superior, sem condições de bancar uma faculdade. Ela não desistiu, com apoio da empresa, muita determinação, se formou em administração, fez pós-graduação em direito imobiliário, segurança do trabalho e gestão de pessoas. Hoje ela ocupa uma posição de liderança que representa tudo que ela construiu até aqui. Cristiane Costa, gerente de propriedade da JLL, é uma alegria enorme ter você aqui na primeira temporada da Conexão Segura com a Alert. Obrigada por ter aceitado o convite, Cris. Obrigada, Ana, Marcel. Fico muito honrada com esse convite e poder compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas experiências. Fico muito feliz. Que bom, Cris. Eu também fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Sei que não é fácil, a gente tá aqui também fazendo esse teste juntas, e eu queria muito trazer uma liderança feminina, que eu acho que inspira muita gente, e também dá luz para a sua carreira, que muitas vezes fica ali nos bastidores, e a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você começasse contando para o público como é que você explica para as pessoas que não te conhecem, que não sabem o que você faz no seu trabalho, o que você faz, na sua área, como é que você explica isso? Certo. Bom, eu costumo explicar de uma forma muito objetiva, que eu faço tudo que está por trás da cortina, eu e minha equipe, claro, para que quando a gente chegue num condomínio para uma consulta, ou no nosso escritório para trabalhar, ou num shopping, para que tudo esteja funcionando. A recepção, a limpeza, o segurança esteja atento, o controle de acesso funcione, as árvores estejam sem oferecer nenhum tipo de risco. É isso que eu faço. A gente trabalha nos bastidores para que tudo funcione em todos os ambientes que a gente costuma frequentar. Eu sempre dou o exemplo. Eu não me recordo, eu acho que nenhum de vocês, de ter entrado num shopping e ver a escada aberta, a pessoa trocando uma lâmpada. Isso não vai acontecer. A gente trabalha nesse bastidor para que tudo funcione e que cause o menor impacto possível para o usuário final. O gerenciamento de propriedade, até a gente faz um paralelo aí com a Disney. Exatamente. Você vai na Disney, você vê todo o encantamento daquele parque, você não sabe
quantas mil pessoas existem por trás daquilo para que tudo aquilo funcione, O meio né? dessa operação. Exatamente. E que você não vê, né? Não vê como o lixo vai embora, não vê como as coisas estão arrumadas, mas tá tudo impecável. A gente tenta aplicar um pouquinho todo dia desse modo de encantar da Disney, né? Para que as manutenções, para que a operação, os percalços da operação não sejam percebidos pelo usuário final, que tudo esteja funcionando. Muito legal. E conta pra gente a sua trajetória, né? Da onde veio a Cris, né? Como é que a Cris chegou nessa área, né? Como é que ela começou? Certo. Bom, hoje, mais da metade da minha vida, eu passei dentro da empresa que eu trabalho hoje. Estou há mais de 20 anos na mesma empresa. Eu era uma menina saindo do colegial, tive algumas experiências antes, mas dentro da atual empresa eu entrei como assistente administrativo, sem formação superior, só com ensino médio, na época sem nenhuma perspectiva financeira de poder bancar, né, uma universidade, e eu tive muita oportunidade dentro da empresa. Muito reconhecimento, muito apoio, tive gestores que foram muito importantes e serviram como exemplo. Eu fiquei no primeiro contrato que eu trabalhei 5 anos, que foi o tempo em que eu fiz a primeira faculdade. Na sequência, logo na sequência eu tive uma promoção, passei para analista financeiro, fiquei mais 3 anos e sempre tive essa percepção de estar sendo vista. Mesmo na função fechada ali, na função financeira, né, naquele mundo, naquela bolha só de financeiro, eu sempre fui muito curiosa, queria conhecer a operação, era até chata às vezes, vinha, por exemplo, uma lista de material de compra, de manutenção para comprar, e eu ficava, mas para que serve essa peça? Me mostra. Então, eu, de certa forma, acabava entrando um pouco na operação, minha curiosidade me levou a isso, e também, obviamente, a oportunidade que me deram, e isso a empresa enxergou, e logo depois desses primeiros 8 anos, eu tive a oportunidade de passar para a gestão, num primeiro momento como cobertura de férias, isso durou só 6 meses, e efetivamente assumi um contrato lá em Alphaville, e daí começou. Nisso, como gestora, já passam de 12 anos, enfim, Isso é para você ver onde a curiosidade te levou. Pois é, Marcel. A curiosidade, às vezes, até um pouco chata. E o fato de você ser mulher nesse mercado, você sentiu, isso foi alguma barreira, né? Eu vou abordar esse tema porque a gente está falando de liderança feminina também. Não gosto de usar esse tema como vitimização da mulher, né? Já deixar bem claro que não gosto. Acho que todo mundo tem seu espaço, independente de ser mulher, homem, enfim, de gênero e etc. Mas as mulheres, de alguma maneira, elas às vezes enfrentam algumas dificuldades, que às vezes elas se permitem também se colocar nessa situação, né? Pelo menos no meu caso, falando por mim, num segmento muito masculino, de segurança, eu não me permiti me colocar nesse lugar de onde eu não seria aceita, não, você não pode isso, nunca me permiti isso. Eu posso trabalhar de igual para igual com meus colegas homens, né? E eu acho que isso talvez tenha feito muita diferença na minha vida. Para você também foi assim? Por ser mulher, não. Mas por não ter formação técnica, isso sim. Mas assim, pensando nessa questão, também não gosto dessa questão de vitimização, de eu sou menos porque eu sou mulher, isso não existe na minha vida. Eu acho que existe sim um local e lugar onde a mulher precisa ser vulnerável, mas no ambiente de trabalho não é assim. Eu nunca deixei de estar ou fazer qualquer coisa por ser mulher. Talvez eu tive que ser um pouco mais firme em alguns posicionamentos para que, por ser mulher muito nova, na época eu assumi a primeira gestão, eu tinha 27 anos. Eu sempre trabalhei com pessoas muito mais experientes, de formação técnica, então eu tive sim que me posicionar firmemente, mas não deixei de fazer absolutamente nada por ser mulher. Que bom. Fico feliz de ouvir isso, né? Porque e também para inspirar outras mulheres também, até porque essa geração também tem muito mimimi, né? E eu não gosto desse mimimi, eu falo isso também por nesse aspecto. Não é porque você é mulher, você é sexo frágil, você é isso.
se você quer, se você tem determinação, vai atrás do seu sonho, trabalha para isso, você vai ter a mesma oportunidade. Né? Você pode brigar pelas mesmas oportunidades, né? Exatamente. Não tem essa diferença. Eu acho que essa questão da curiosidade, como o Marcel brincou, isso acho que mostra onde a gente quer chegar, né? Eu passei pelo mesmo que você com a questão técnica, né? Porque eu era muito questionada. Você não é engenheira, você não tem essa formação, o que você sabe? Como é que você vai vir aqui falar de segurança eletrônica comigo? O pessoal não entende esse lado, coloca barreiras em cima disso. Que para mim foi um impulsionador, eu acabei que é onde você se posicionou estudar melhor mais. dentro disso, né? Exatamente. E usar isso a meu favor. A gente estuda bastante, sempre, só que eu acho que, no meu caso, eu aprendi muito com a experiência. O fato de operações que não eram do meu setor, eu era do departamento financeiro inicialmente. Ah, mas vai ter uma parada técnica de energia? Posso vir? Só para ficar olhando, só para eu ver a movimentação, só para eu ver como que é a organização. Eu sempre tive essa curiosidade. Acho que é legal para você ter um entendimento do processo, para você ter a real dimensão do que é aquilo. Exatamente. A não ser por trás de um papel. Né? E também valorizar todos os processos que precisam ser seguidos. Hoje, na posição de gestora, eu consigo valorizar várias coisas porque eu estive ali, mesmo que na curiosidade, né, por curiosidade, estive ali acompanhando coisas que, por puramente curiosidade, um tempo que eu não deveria estar no escritório, às vezes de madrugada, normalmente esses trabalhos são de madrugada, de sábado para domingo, ou aos domingos. Fui muitas vezes. Isso investimento meu, né? Contribui Foi investimento na minha carreira. Isso é até uma mensagem para os jovens, né? Que assim, não existe. Faculdade não forma ninguém, né? Teoria não forma ninguém. A vida forma na prática, então nada substitui a experiência profissional de estar lá, né? De colocar a mão na massa. E realmente não dá para pular essa etapa. Eu acho que isso é importante. Eu sempre falo isso para os nossos, né, funcionários, assim, as pessoas têm essa ilusão, né, de encurtar o caminho, não querer pular as barreiras, não tem como. Exatamente. Tem que aprender. Né? A prática é tão importante quanto a teoria, né? E eu acho que também a questão de ter tido essa oportunidade. Os meus gestores me permitiram que eu estivesse ali num ambiente que não era para eu estar. Sim. Mesmo que, obviamente, com todo o cuidado, não pondo a mão na massa, que não fazia parte do meu conhecimento, mas só observando ali a gente aprende muito. E faz parte do gestor permitir essa evolução, né? Exatamente, desenvolver as pessoas, né? E também, não só a parte de gestão, as pessoas de manutenção, se integrar com as pessoas, porque ali está todo o conhecimento, né? O dia a dia está na mão deles. Se aproximar de um líder de manutenção, de um técnico de ar-condicionado, como é que é? Qual a periodicidade? Cara, eu era de financeiro, eu não tinha o porquê saber como que fazia manutenção no ar-condicionado, mas eu tinha essa curiosidade. Mas você entendeu a posição dele. Exatamente. Você entendeu o trabalho dele. Tudo isso levou... Qual a rotina de hoje? O dia que, obviamente, está mais tranquilo o meu trabalho... Isso te leva o respeito ao lugar de profissão do próximo ali. Sim, hoje você está num contrato, né, da JLL, que é o condomínio Business Park, né? Jaguaré Business Park. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que é lá, né? Qual é o trabalho que você tem lá? Porque você gerencia várias coisas lá dentro, né? É um condomínio empresarial, né? Então conta um pouquinho para contextualizar. É isso que eu gostei, né? E também para nossa audiência aqui, porque a gente está falando de segurança eletrônica, elevador e gerador, limpeza, todo o contrato. Então essa dimensão dessa magnitude da responsabilidade é bem interessante. E conta aí para nossa audiência, porque... Bom, hoje eu estou há 9 anos em um contrato muito grande. Ele tem 174 mil metros quadrados de área de terreno, quase 65 mil de área construída. Lá a gente tem cerca de quase 100 prestadores de serviço diretos, divididos entre segurança, manutenção, limpeza, controle de pragas, segurança eletrônica, de todas as áreas. Nesse contrato, a gente, apesar de ter uma vacância importante, eu tenho empresas também muito importantes, empresas de grande porte, a maior parte delas farmacêuticas. E são indústrias, né? Não são ambientes de escritório, são indústrias, é um condomínio horizontal.
Exatamente, é um condomínio horizontal. A maior parte deles são laboratórios de farmacêuticas, de testes de medicamentos, entre outras diversidades. Tem uma indústria, de fato, no local, laboratórios de vários tipos, inclusive desenvolvimento de fragrâncias, essências, que não é muito comum, né? São poucas empresas do segmento. E hoje o desafio é muito grande lá. Estou lá há 9 anos, o mesmo tempo que a empresa assumiu o gerenciamento, é o tempo que eu estou lá. Maior desafio hoje, sem dúvida, são as pessoas, a qualidade da mão de obra que a gente tem recebido no mercado de trabalho atual. A gente trabalha com uma massa, a base, né, os serviços terceirizados, bem básico mesmo, e hoje o maior desafio é a qualidade técnica das pessoas que a gente tem recebido para trabalhar, né, nas empresas terceirizadas. Primeiro é a atratividade, né, que as pessoas não estão querendo entrar no mercado de trabalho nessas funções mais básicas, né? E segundo é a pessoa querer se desenvolver, querer, né? Realmente está sendo um desafio. É só olhar para dentro e ver o desenvolvimento pessoal. Enxergar a coisa como um todo, né? Que eles são peças extremamente importantes. Todos, sem exceção, são peças extremamente importantes da engrenagem. E na sua área não tem como substituir por IA. Exatamente. Pensando num relógio, se uma das engrenagens falha, para. Então, absolutamente qualquer um, todos, sem exceção, são extremamente importantes para a engrenagem do condomínio funcionar, para a operação funcionar. E dentro de propriedades da magnitude da que você gerencia, você tem cabeças diferentes também, você tem várias empresas, várias indústrias com vários procedimentos, e isso acaba que você tem que se encaixar também dentro do procedimento de cada um para unificar o procedimento do condomínio. Exatamente, a gente tem porque que não atender... são salas comerciais, são indústrias, né, propriamente. Exatamente, e a gente tem essa disponibilidade. O que você precisa? Eu vou tentar. Ou eu enquadro no meu procedimento, ou eu vou fazer algo diferente para te atender. A gente tem hoje esse perfil. Hoje o mercado está muito diferente de 20 anos atrás. Hoje a gente não escolhe o nosso cliente e nosso parceiro, né? Então, hoje existe muita disponibilidade de área no mercado. E isso faz muita diferença, né? O quanto você consegue agregar valor para o seu cliente, para ele não te abandonar, né? E, assim, exatamente. E às vezes vai pesar ali, vai ter uma concorrência, 1 metro quadrado está um pouco mais barato no outro, mas ele pensa no nível de serviço que ele recebe. Ele vai pôr na balança para falar, peraí, né? Eu vou trocar o certo pelo duvidoso e talvez o barato saia mais caro. Isso. Acho que isso é um ponto... Exatamente. A gente pensa, obviamente, toda a questão de compliance, de segurança, de todas as questões jurídicas envolvidas, mas a gente tenta ao máximo se adaptar para atender a necessidade do cliente. Todo cliente é importante, então... Hoje a gente não está no mundo em que a gente escolhe, se você for embora, vai ter um outro aí querendo alugar. Hoje não é assim. Acho que nenhuma área assim, não. Nenhuma área, não é a mesma coisa. A gente também trabalha muito nisso, né? Na fidelização dos nossos clientes, atender ao máximo. Acho que você tem até essa experiência na prática, exatamente, né? Exatamente. E eu até queria puxar o gancho aí para você contar um episódio, né? Eu sei que nesses 9 anos você enfrentou um grande desafio, assim, acho que o maior de todos, né? Que na sua vida profissional que você teve que lidar. Conta pra gente qual foi ele. Exatamente. Bom, há 20 anos nessa empresa, eu nunca tinha enfrentado algo tão complexo como foi um dos sinistros que nós tivemos, que foi em fevereiro de 2020, quando aconteceu uma grande catástrofe em toda a cidade de São Paulo. A gente teve uma forte concentração de chuva numa única madrugada e que causou uma grande inundação em muitos pontos da cidade de São Paulo, e o condomínio que eu trabalho foi muito afetado com isso. Assim... Muito, mas assim... coisas inimaginável, a situação inimaginável que aconteceu, mas a gente trouxe muita lição disso. A gente comenta lá que a gente fez uma pós-graduação em 1 mês. Então, assim, foi extremamente desgastante. A primeira coisa,
nossa equipe, né, a gente não se sente culpado, porque a gente fala que foi da vontade de Deus, porque não existia nada que a gente pudesse fazer que impedisse aquilo de acontecer naquele momento. Não foi nenhuma falha de manutenção, não foi falha de energia, não foi absolutamente nada por parte do condomínio. Então a gente tinha que lidar com esse caso fortuito, né, que foi, a gente fala que foi da vontade de Deus, mas no primeiro momento, assim que eu consegui chegar no condomínio 2 horas depois do que a coisa de fato tinha acontecido. A gente teve uma grande inundação, onde do ponto mais baixo subiu 4 metros de água, isso projetado para um terreno gigante, como nós temos lá, causou danos absurdos. Por exemplo, a gente teve um grande dano na nossa cabine primária, uma inundação que a gente perdeu alguns veículos de um subsolo, uma plataforma, que era equipamentos importantes para aquele momento, e o principal, o transtorno causado para o usuário, né? Naquele dia, as marginais, né, transbordaram, então muitas pessoas que estavam na rua ficaram 10, 12 horas dentro dos carros, sem conseguir ir para trás nem para frente. Foi um caos na cidade. Coisas que a gente percebeu naquele momento são quem são as pessoas que estão de fato do nosso lado e também as empresas parceiras. Coisas da gente ligar para alert, deu um problema aqui, aconteceu tal coisa, manda 2, 3 fotos para exemplificar, tô indo para aí agora. Mas eu também tive empresas que, vou te mandar o orçamento, quando você conseguir dar uma olhadinha, a gente manda equipe. Não é assim que funciona. Eu, por exemplo, na época, né, 2020, eu usava computador fixo, né, eu fiquei 3 dias sem conseguir chegar até a minha sala. Então, eu não tinha condições de ver um e-mail, de avaliar um orçamento naquele momento. Eu fiquei 3 dias trabalhando tendo que caminhar entre larvas, assim, para falar bem a real. Naquele momento o importante era resolver a situação. Voltou a água do rio, então tava aquele caos, né? E às vezes a gente precisa ser até meio louco, né? Coisas do tipo, a gente comprou muitos caminhões só de grama. Eu comprei caminhões de terra, porque eu tive que trocar a terra de alguns taludes lá. Caminhões e caminhões de água com desinfetante para lavar o viário principal. Assim, coisas que numa torre convencional a gente nem imagina que isso pode acontecer. Árvores de 30, 40 anos, de 60 metros que caíram. Assim, realmente você teve que lidar com uma catástrofe ambiental. Foi uma catástrofe ambiental e a superação foi... Trabalhamos, minha equipe e eu, principalmente o engenheiro que trabalha comigo, a gente não largou a mão naquele momento. A gente diz que é praticamente 7 a 8 dias indo para casa só trocar de roupa. E quando eu ia para casa, ia lá cuidar da minha cachorrinha, trocar de roupa, tomar um banho, às vezes eu deitava e eu não conseguia ficar em casa. Porque eu estava com a minha equipe lá. Eu falava, eu não consigo estar aqui. Eu ia lá, cuidava da cachorra e voltava. O máximo dessa semana que eu passei em casa foi 2 horas. O fato de eu estar lá descansando e eu saber que a minha equipe estava se arrebentando lá. Eu não conseguia, eu não tenho conhecimento de ir lá instalar uma bomba, instalar um mangote, eu não sei fazer isso. Você conseguia dar o apoio mas eu moral precisava estar ali dando o apoio que eles precisavam. A liderança. Não só a questão, presencial, assim, até, ir no posto e comprar energético, bora, tamo junto, tamo aqui, sabe? Eu acho que isso foi... Isso faz toda a diferença na liderança, né? O exemplo, você tá lá do lado e fala, tô aqui, eu não sei apertar o parafuso, mas eu tô aqui se você precisar. O que você precisa? É uma abraçadeira? Eu tô indo lá comprar, já daqui a pouco tá aqui, sabe? Eu precisava dar esse apoio, eu não conseguia não estar lá com eles. E vocês conseguiram em tempo recorde, né? Exatamente. Restabelecer o condomínio a conseguir ser... A tragédia aconteceu numa madrugada de domingo para segunda. Aquela semana realmente não tinha como restabelecer um dos prédios, que foi o mais afetado. A energia do condomínio a gente conseguiu restabelecer no segundo dia, recuperando a cabine primária. Com isso, alguns outros escritórios já conseguiram voltar à operação, né? Naquele primeiro momento foi a questão de alugar gerador, alugar os equipamentos que a gente precisava, porque como não tínhamos a energia, para iniciar um trabalho.
partir do segundo dia, com o restabelecimento da energia, alguns escritórios conseguiram voltar a operar, mas desse prédio que foi o mais afetado, a gente conseguiu retomar ele completamente em uma semana. Então, na segunda-feira seguinte, após o incidente, as pessoas chegaram lá e falaram, uau, esse efeito uau que a gente queria. Sim. Assim, a gente trocou o jardim inteiro, a gente restabeleceu as pedras da entrada. Quem recebeu algumas fotos, nossa, ou conseguiu chegar até o escritório e viu aquele caos que estava, não acreditava que era o mesmo local. Porque imagina que foi o condomínio, ele fica às margens da Marginal. Ele foi invadido pelo Rio Tietê. Né? Totalmente, assim. Nossa. Foi uma coisa muito, muito grande mesmo. Foi surreal, foi absurdo. E a gente já atendia o condomínio, né? A parte de controle de acesso, nossas cancelas ficaram todas submersas. A gente perdeu o servidor principal naquele momento. Tudo. E a gente não é treinado para isso, né? Porque quando ela falou, né? A gente liga para os parceiros e aí a gente descobre quem realmente é parceira, né? Quando eles ligaram para falar o que tinha acontecido, a gente nem pensa, assim, ninguém, só simplesmente, gente, atende. Depois a gente resolve. Acho que a gente foi resolver a parte financeira um ano depois. Mas a nossa prioridade é que o nosso cliente vai ser atendido, né? Porque aquele momento a gente tinha que se dar as mãos, né? E nem tinha começado a pandemia, a gente não sabia que o próximo estava por vir. Né? Foi em fevereiro. Esse caso, né, da inundação, e em março, já um mês depois. Emendamos um mês depois. Mas mostra muito a liderança feminina aqui, né? O diferencial, né? Então, de trazer a equipe, de trazer os parceiros, então isso mostra uma equipe multidisciplinar que você tem que liderar, tem que comandar e acompanhar o processo, né? Eu acho que aí a mulher se destaca muito, sabe? Sim. Nessa sensibilidade que a mulher tem. Exato. Para juntar as pessoas, escutar as pessoas. E a mulher consegue ser E multitarefa. essa parte da é uma coisa que o homem não tem. É indiscutível, né? A mulher Sim. nasceu com esse instinto natural, né, necessário para a sobrevivência, e nesse aspecto, em situações de caos principalmente, eu acho que a gente faz muita diferença. Exatamente. Nesse pensamento analítico de dividir as tarefas, de pôr todo mundo para fazer, abrir várias frentes. Eu acho sempre isso, a mulher tem que saber valorizar as características natas dela e não se subjugar, né? É diferente. Exatamente. Nesse momento eu era, obviamente, a gestora ali, então a coisa estava sob minha gestão, mas eu não faço nada sozinha. Sim. Se eu não tivesse uma equipe, tanto o suporte da empresa que eu trabalho, que mandou muita gente para lá, quanto a equipe local, o engenheiro que trabalha comigo até hoje, ele foi essencial nesse processo, vestiu a camisa e as botas, a gente fala, né? Assim como eu, não largou o osso, entre aspas, nenhum minuto, ele e toda a minha equipe da época, meu líder de manutenção, meus líderes de segurança, foram extremamente essenciais para que tudo aquilo acontecesse, né? Para que a gente alcançasse esse efeito uau. Mas isso é um exemplo de liderança quando a coisa voltasse. De liderança perfeita, porque é quando você consegue unir as pessoas e extrair o melhor delas. A gente briga no dia a dia, não é perfeito. Mas a gente tem os arranca-rabos. É no caos que a gente descobre. Né? Exatamente, mas existe Você tá uma assistindo, admiração. tá vendo? Mas existe uma admiração muito legal, um reconhecimento entre a equipe local, dos proprietários do imóvel. Eles entenderam que a gente estava ali por eles, que a gente não é um simples CLT que dá 18 horas a gente vai embora. A gente está ali no momento do caos, né? E tá ali por eles. Sim. Isso foi bem legal. Que demonstra mesmo a parceria, o que fideliza e o que faz as relações durarem muito tempo. Né? E aí a gente fala muito disso, porque é o nosso DNA de ter longas relações com nossos clientes. Né? A gente tem orgulho de ter cliente de mais de 20 anos na nossa carteira, porque a gente não larga da mão dele, né? Seja exatamente. No caos. E isso é extremamente importante, porque, embora não pareça, esse mercado é muito pequeno. Sim. Eu estou há mais de 20 anos na mesma empresa e hoje eu continuo trabalhando com os parceiros que eu conheci no início. Porque no fim, né, você não vai trocar exatamente. O certo pelo duvidoso. Mas, assim, empresas parceiras, confiáveis, não são muitas que tem. Então, a gente enfatiza essa parceria, né? E logo depois disso, essa relação. Veio a pandemia. Exatamente. Quando a gente estava começando a respirar, colocando as coisas no papel, tratando as questões de seguro, todos fomos atropelados pelo Covid. E que foi outro grande desafio, né? Porque a gente estava voltando a respirar.
e tratando, iniciando a parte burocrática, que levou alguns meses, né, para esse sinistro ser regulado e tal, fomos todos atropelados por uma pandemia, o que foi um outro desafio, que a gente teve que mudar toda a operação do prédio, com todo aquele cenário de incerteza. Além de pensar na operação, tinha todas as questões pessoais, né? Pais idosos, amigos em grupos de risco. A gente tirar do papel todos os planos de contingência. E criar também, né? Você nem tinha, tem planos que você nem tem, mas tem planos que você tem e nunca usou. E criar com a coisa no meio do caos. A gente não imaginava. Vocês, inclusive, a gente acionou vocês na época. A gente não tinha necessidade antes de ter um equipamento para aferir a temperatura da pessoa, mas tivemos que desenvolver a toque de caixa, né? E várias outras coisas, pensar em fluxos, pensar em divisão de pessoas. Num restaurante a gente não podia ter mais 4 pessoas numa mesa. A gestão de vocês também. A gente teve que mudar tudo, adaptar o prédio inteiro com a coisa rodando e com aquela incerteza. Inicialmente, é só 15 dias. Foram quase 2 anos, né? E voltando um pouco, esse é o procedimento do condomínio junto com o procedimento de todas as indústrias que estão lá dentro. Exatamente. Coisas que aconteceram, tivemos que montar tenda para as pessoas se vacinarem dentro dos veículos, porque era um caos de um tamanho que não dava para descer até o ambulatório. Era um medo, uma incerteza, né? Fazer rotinas de testes de Covid para as pessoas que fazem parte do serviço essencial, como nós, rotina semanal, isso a gente não tinha essa necessidade. Fora o controle de tudo isso. Exatamente. Foi uma prova de fogo, né, como profissional. Para todo mundo. Para todos, mas principalmente, acho que as pessoas não têm dimensão, porque, o serviço de saúde é essencial e todo mundo tem muita visibilidade sobre ele, mas tem outros serviços essenciais que foram tão importantes, né, como esse, gerenciamento de propriedade, todo lugar que você ia tinha que funcionar, o prédio tinha que continuar funcionando. Exatamente. Né? A gente não tinha opção de fechar o prédio. Eu tenho indústrias farmacêuticas lá dentro, em que fornecem medicamentos para órgãos públicos. Sim. Então, não existe essa possibilidade. As pessoas de administrativo até foram para os escritórios, mas o laboratório não parou nenhum dia. E o condomínio não parou nenhum dia. Continuou funcionando todos os dias da semana, 24 horas. A gente tinha que estar lá para atender, né? Até tinha aquele processo, né? Que você tinha que andar com a cartinha para dizer que você podia andar na rua, porque isso era serviço essencial, para poder você atender os seus clientes, porque, enfim, a gente não podia parar, os prédios tinham que funcionar, o controle de acesso tinha que funcionar, a câmera tinha que estar funcionando. E ainda esse período deu espaço por conta dessa questão do pessoal ter o lockdown, né? Dentro das empresas, muitas ficaram vazias, e deu espaço também a muitos roubos. Muitos desvios. Aumentou muito isso. Então, fora tudo isso, a gente teve que ficar muito ativo em cima dessas situações dentro dos clientes, porque tem pouco movimento, não funciona como deve, como é a rotina, então você abre espaço para esses outros precedentes aí de invasões ou desvios de materiais ou itens, enfim. E isso daí é um trabalho muito grande também. Você tem uma área muito extensa, você tem uma área verde grande também dentro do condomínio, e isso gera uma preocupação também para esse controle dessas áreas também, né? Porque hoje você não tem um fluxo comum com o seu dia a dia, e como é que é o fluxo dessas áreas? O que eu tenho de vulnerabilidades dentro dessas áreas aqui que eu tenho que tomar cuidado também, né? Exatamente, a operação não parou nenhum dia. O seu trabalho é praticamente uma mini prefeita, né? Exatamente. Acho que você lida com uma mini cidade, né? Uma cidadezinha. Com todos os conflitos que uma cidade tem, porque você tem conflitos de segurança, tem conflitos de comportamento. Sim. Né? Assim, brigas, às vezes de um gerenciamento de propriedade em um nível elevado. Não satisfeito, eu também fui síndica em 2 ocasiões. Então, negócio de pouca confusão, né? Realmente é um mini prefeito. Residencial, então... Os problemas são similares a uma cidade grande, só que num ambiente reduzido. Sim. Então, o que você acha que assim, são as qualidades, as habilidades mais, né, essenciais para você nessa sua função aí, enfrentar esses desafios? Posicionamento firme, cumprimento de regras, postura adequada, honestidade, lealdade, isso para mim E é isso que você busca no seu time também. Exatamente, tento transmitir isso
para o meu time diariamente. Lealdade, honestidade, isso é essencial. E coisas que eu venho trabalhando recentemente e até essa última pós-graduação tem me ajudado nisso, é essa questão de gestão de pessoas, me aproximar muito dos terceiros, escutá-los, né? Algumas pessoas são muito carentes, elas se sentem invisíveis na operação. E eles não fazem ideia o quanto eles são essenciais, o quanto eles são extremamente importantes na operação. Eu diria que às vezes até mais importante do que eu sentada lá na cadeira. O segurança estar adequado, atento, às vezes, dependendo da ocasião, é mais importante do que eu estar ali. Então, eles precisam ser vistos, eles precisam ser escutados. Colocar as pessoas no centro. Isso é uma mudança, né? Porque quebrar aquela barreira dos achismos. Por um bom tempo, eu tratava como sendo um posto. É um posto 24 horas. Hoje não é mais assim. Tem, no segmento de segurança, obviamente, precisa ser mantida uma disciplina, uma postura, mas eles são humanos, eles precisam ser enxergados como humanos. Eles são muito importantes. E se eles se sentem invisíveis, não importantes para o processo, talvez eles não deem a devida atenção e importância para o trabalho deles. E sem eles, estamos... Não, e é nessa hora que você vê, né? Quando acontece o caos, a gente também teve isso, né? Os funcionários, eles mesmos se mobilizam, não, a gente tá junto, a gente vai, você não precisa pedir. Porque quando você tem essa cultura, né, de você, que realmente você se importa com as pessoas, se importa com quem ela é, com quem tá por trás, né, com a família, quando você sabe as histórias, eles também retribuem, né? Sim. Então, isso reflete na qualidade do seu serviço, em como você vai atender o seu cliente. Eu também acredito nessa liderança da escuta, do se importar, de colocar a pessoa no centro. Eu não acredito que a gente é uma ilha e que a gente consegue ser autossuficiente. Não tem como gerenciar um condomínio sozinha. Não tem como. Muito menos nas dimensões do contrato que eu trabalho hoje. Como síndica, isso já é muito difícil, né? Com síndica a gente não tem toda uma estrutura. Então a gente recorre muito à administradora. E as pessoas são extremamente importantes para o processo, na minha função hoje. E elas não têm essa ideia. Muitos deles se acham só mais um. Eles não são só mais um. Eles são extremamente importantes. Cada um deles, sem exceção, seja a moça da limpeza, ou o segurança armado, a recepcionista, a pessoa do financeiro, todos são extremamente importantes. Se um falha, todos falham. E você acompanhou a evolução da tecnologia ao longo desses anos, né? Sim, muito. Hoje como que é? O que a tecnologia representa para você hoje? Eu falo que eu sou da época, Flávia, que na época eu como assistente administrativa, eu comprava fita de VHS para sobrepor as imagens. Sim. Muito antigo. Mas assim, a gente percebe o quanto mudou e o quanto ainda tem para avançar. Todos os dias tem coisas novas no mercado. Todos os dias. Então, prédios inteligentes, a inteligência artificial bem ensinada, bem treinada, digamos assim, né? Sim. É essencial para o nosso dia a dia. Eu imagino que ao longo dos próximos meses, próximos anos, isso vai se tornar cada vez mais acessível, porque não tem como voltar, né? E popularizando isso se torne mais acessível e presente na maioria dos condomínios. Mas eu entendo que o humano não vai deixar de fazer parte do processo. Talvez em menor quantidade, mas sempre vai ter que ter uma pessoa pensando na estratégia. E até mais especializada, Exatamente. Verdade, né? O humano vai ter que ser mais especializado. E é isso que talvez essa geração não está percebendo, assim, né? Achando que as funções, elas vão deixar de existir. Não, na verdade, elas vão ficar mais complexas. A inteligência artificial não faz tudo sozinha. Ela precisa para agregar. Exatamente, ela complementa, mas precisa ter sempre um humano gerenciando aquilo, pensando na estratégia, ensinando, direcionando, até mostrando qual é a expectativa, né? Aonde quero chegar, o que eu preciso medir. É importante, isso é a experiência que traz, né? O que você precisa medir. Exatamente. Isso a inteligência artificial não vai trazer sozinha. Não vai trazer sozinha. Nossa, a conversa tá fluindo tão rápido que já passaram 40 minutos aqui. 40 minutos. Tô Uau. impressionada. Espetáculo. Quando o conteúdo é bom, vai muito bem. Voa, né? Vai muito bem.
Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, Cris, o que você gostaria de deixar, né, como de legado aí, como profissional, né, na tua área, ou até de mensagem também para outras profissionais, tanto homem quanto mulher, enfim, qual é o conselho, né, para quem está nessa área, quem está trilhando essa área, porque eu sei que é uma área promissora, né, a gente sabe que Sim. tem crescido, então fala um pouquinho sobre isso, sobre o futuro, né, desse mercado também. Certo. Pensando assim, no que eu gostaria que as pessoas enxergassem em mim, que é a importância de ter o equilíbrio entre ser um excelente profissional, eu dou 100, 200% durante o meu trabalho, mas eu também tenho uma vida pessoal incrível. Eu acho que esse equilíbrio é que faz com que eu esteja totalmente entregue ao meu trabalho no momento que eu tenho que estar. Eu acho que esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial. Eu não sou mais a pessoa que trabalha 24 horas por dia. Em dias normais, eu vou trabalhar 24 horas por dia no momento de emergência. Claro. Isso eu faço entrega total. Mas em dias normais, tudo está fluindo, as equipes estão rodando, está tudo certo. Dentro do meu horário, eu saio e vou viver a minha vida. Vou fazer as minhas atividades, eu vou viver o meu relacionamento, curtir a minha casa, a minha cachorra. Eu acho que esse equilíbrio é extremamente importante e é o que tem tornado a minha vida um pouco mais leve. Mas isso mostra eficiência, né? Porque quando você consegue também ter disciplina de fazer o seu trabalho, naquele momento, não importa quantas horas, mas você entregou o que você tinha que entregar, e aí você tem liberdade para viver, porque a gente precisa ter equilíbrio mesmo, né? A gente precisa ter qualidade de vida, senão ninguém consegue aguentar um tranco desse. Né? As pessoas brincam comigo, mas você tira 3 férias no ano? Mas você tá direto viajando? Né, Marcelo? Não sei por quê. Eu não. As pessoas lá na empresa. Eles falam isso pra mim. Pra você? É que você vai conhecer coisas também. novas e também aproveita. Mas é isso, é se programar, porque faz parte da minha vida, que é tão importante quanto as outras coisas. Essa bateria, depois de tanta pressão. Eu falo assim, o trabalho é uma das partes importantes do meu quebra-cabeça. Não é a maior. É uma das partes. Eu tenho o trabalho, tenho a minha vida, tenho a minha família, tenho o meu relacionamento, tenho o meu estudo. É uma das partes. Manter a saúde mental. E nenhuma é mais importante que a outra. Isso, depois que eu consegui equilibrar, trazer isso para minha vida, a coisa ficou mais leve. Eu consigo estar 100% presente no momento que eu estou trabalhando, que eu estou na minha casa, que eu estou com a minha família, que eu estou estudando. Esse é o problema do jovem, né? Que ele coloca a expectativa. Não, primeiro é qualidade de vida, máxima. E a entrega lá embaixo. E aí não dá para achar isso aqui. Você tem que ter... As coisas andam em paralelo. Você ir construindo essa liberdade, né? É lógico, todo mundo tem que ter, mas tem que saber que não dá para começar assim na qualidade de vida máxima, entrega mínima. Exatamente. Eu consigo manter esse ritmo hoje, depois de ter construído. Com 40 anos de idade, 20 anos já nesta empresa, além de outras experiências. Hoje eu consigo ter esse equilíbrio. Mas quando eu tinha 25 anos, eu trabalhava até as 10 da noite. Eu acho que era hora de eu, entre aspas, pastar e mostrar o meu valor. Sim. Mostrar que eu sou capaz. Porque talvez não me dessem essas oportunidades se eu não tivesse feito um pouquinho a mais lá atrás. Um pouquinho a mais, mostrar, eu tô disponível para vir numa parada de energia durante a madrugada, num final de semana, num domingo. Eu tô abrindo mão do meu domingo para acompanhar uma parada de energia, mesmo não sendo a minha responsabilidade. Mas eu acho que esse é um pouquinho a mais que hoje me permite ter uma equipe fluida, em que eu tenho confiança de que a coisa vai funcionar comigo, estando no escritório ou não. Eu não tenho condições de trabalhar 24 horas com a minha equipe, turnos de 24 horas, e estar esse momento fora do escritório é essencial para eu recarregar a minha bateria, para que 8 horas, 9 horas da manhã do outro dia eu esteja lá 100% entregue ao meu trabalho. Você entendeu que o conceito da produtividade é ser produtivo dentro do horário que você tem, né? Não é o excesso de horas. Né? Não trabalhar muitas horas, é produzir, estar 100% presente naquele momento que eu estou no escritório. Uhum. Óbvio, se acontecer uma emergência, eu vou estar lá a qualquer hora normal, do dia, né? Ou da noite, sem discussão. Não importa se é Natal, se é Ano Novo. Se acontecer uma tragédia, eu vou pro escritório. Uhum. Mas, se estiver tudo bem, eu vou estar com a minha família, na minha casa.
enfim, eu vou estar vivendo as outras peças importantes da minha vida. Muito legal. Espetáculo esse episódio, hein, Ana Flávia? Muito A bom. liderança feminina aqui deu um show, hein? Cristiana Costa, parabéns pela trajetória, 20 anos de empresa, uma multinacional americana, JLL, John Lansari, e parabéns pelo trabalho multidisciplinar, né? Porque liderar uma equipe de mais de 100 pessoas requer muita atitude, comprometimento e esforço, né? Então estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio. Deixa a sua mensagem final, Ana Flávia, mas o segundo episódio, né, da nossa parceria, Conexões Seguras. Eu fiquei aqui muito da feliz, LED. falei que essa história era incrível, vocês iam gostar de ouvir, e eu acho que conta mais sobre o que é esse trabalho, que às vezes muita gente não entende, né? As pessoas falam, gerente de facilities, gerente, né, o pessoal fala, mas não entende a dimensão do que envolve, né, isso, como muito comparei, além, né, como muito uma além. cidade, como uma mini prefeitura, e eu achei muito importante trazer a Cris aqui para ser a nossa primeira mulher aqui do nosso podcast. Eu espero trazer outras que influenciem, né? Obrigada, Cris, por ter aceitado, tá? Estou muito feliz. E vocês, por favor, acompanhem o nosso canal, aí vamos trazer histórias inspiradoras, né? Muita gente que faz a diferença nesse mercado e também fora dele. Segue o nosso canal aí no YouTube, alertsystem.com.br, no Instagram é Alert System Brasil e no LinkedIn Alert System. Boa. Marcel, sua mensagem aí. E a mensagem? Aprendam, senhores. É isso. Boa. Muito obrigado, Cris. Junte-se Mais a uma elas. vez, junte-se a elas. Cris, quer deixar sua mensagem final, seu LinkedIn, suas redes sociais, enfim, fica à vontade. Sim, fico muito honrada de poder compartilhar um pouquinho da minha história, de ter recebido esse convite. Eu acho que a questão de trazer esses valores, né, que eu carrego para minha vida, de honestidade, lealdade, isso para mim é extremamente importante e faz parte da construção da minha história. Eu estou no LinkedIn como Cristiane Costa, no Instagram Cris Costa 1985. Muito obrigada. Liderança feminina, Conexões Segura, mais um parceiro nosso da Alert System. Acompanha conosco e siga o canal do CT no YouTube. É isso aí. Encerramos por hoje com um espetáculo de episódio e de conteúdo.